Então você ainda tá me dizendo que não gosta de ler, né? Meu bem, leia este livro. A Paciente Silenciosa. Ok, vou esclarecer pra vocês. Esse livro, ele simplesmente me fez de bobinha e vai te fazer de bobinha também. Ele foi um hype, né? Quando foi lançado, ele foi um hype. E ele foi leitura de vários psicólogos, terapeutas, porque ele tem essa vibe mais psicologia mesmo. E hoje eu vou explicar o contexto e o enredo dele pra vocês. Mas também teve o fato de muita gente não ter gostado desse livro. A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides. Michaelides. Ele é um thriller, um suspense, tá? Pra quem não sabe o que é um thriller, é um suspense. Ele vai contar a história de dois protagonistas, sendo eles o Theo Faber, que é o nosso psicoterapeuta, e a nossa Alice Berenson, que é uma artista famosa, que no começo do livro explica que ela foi pega na cena de um crime em que ela matou o marido dela. Pois é. Durante o contexto do livro, do enredo, conta mais sobre o relacionamento da Alicia e do nosso psicoterapeuta, né? São duas pessoas extremamente diferentes uma da outra, com histórias de relacionamentos diferentes. E aí, assim que a nossa personagem ela é pega nessa cena do crime, ela não tem mais nada a dizer sobre a sua vida. Ela não quer depor, ela não quer falar nada, ela simplesmente se cala pro mundo inteiro. Ela era uma artista famosa e de repente ela se cala, ela não tem nada a dizer, ela não tem nada a declarar e simplesmente fica muda. Ela fica muda. E como ela estava na cena do crime, julgaram ela como louca e também como a culpada, né, por ter matado o próprio marido. Todas as provas da cena do crime levavam ela ao ato. E é onde ela conhece o nosso queridíssimo Theo. E durante a trajetória também do processo, né, de leitura, além de estar conhecendo a verdadeira história da Alicia, vai também contar a verdadeira história do Theo. E tanto um quanto o outro teve uma infância perturbadora, ao que levou de fato aos acontecimentos finais do livro. Pois é. Por isso que tem essa vibe, esse jogo mais na área de psicologia. Vai contar sobre os traumas de infância dos nossos protagonistas e vai trazer à tona, de fato, o porquê aconteceu aquele crime. Depois, meus amores, minhas amoras, de terem encontrado a nossa queridíssima Alicia na cena do crime e ela ter ficado completamente muda, não querer falar mais nada, eles a levam para um hospital psiquiátrico / internato, alguma coisa assim do tipo, porque ela é tipo uma prisão de pessoas com problemas mentais. E é lá onde a nossa queridíssima Alicia vai conhecer o nosso queridíssimo Theozinho, né? O nosso Theo, nosso psicoterapeuta. E esse psicoterapeuta, o Theo, ele quer provar para essa clínica que, apesar dos outros não conseguirem fazer a Alicia falar, ele, de fato, iria, com todo o custo do mundo, com todo o seu profissionalismo, iria conseguir fazer a Alicia falar. Então, com muito custo, pedindo pro seu chefe, né, pro dono do hospital, com muito custo, ele conseguiu convencer eles de que ele iria se dar bem trabalhando com a Alicia, porque cada um dos funcionários lá, cada um dos psicoterapeutas dentro desse hospital tinha um paciente em particular. E o Theo conseguiu, então, insistindo muito mesmo,
que a Alicia fosse uma das pacientes dele. A única, né? A única, porque ele pega pra focar nela mesmo, pra focar na Alicia Bergson. E aquela clínica psiquiatra, minha gente, ela tava pra falir. Então, meio que o Theo conseguiu convencer eles por conta disso, dizendo que se ele conseguisse fazer ela falar, a clínica ia ganhar um ibope da mídia. E aí ele prometeu que isso iria estar acontecendo para que ele pudesse salvar ali o hospital, né, de estar fechando a instituição e tudo. Só que esse queridíssimo livro, gente, ele te faz de bobinha. Gente, eu juro, eu não imaginava esse final. Durante a leitura, eu não tava imaginando, de maneira alguma, nenhuma hipótese, em nenhum momento, eu imaginei o final desse livro. Se eu gostei, porque eu entendi. Muita gente que não gostou é porque não entendeu o final. Eu tento explicar o final pra vocês, pra quem for ler. Eu sei que o hype desse livro já passou, só que teve pessoas que ainda não leram, assim como eu, porque eu tava só esperando ter o Moneyzinho pra comprar, porque eu queria ele na estante. Eu simplesmente achei a capa dele maravilhosa. Todo esse tom de vermelho e esse apagado do fundo com essa página rasgada. Eu tinha amado a capa dele, então, como eu queria ele na estante, eu resolvi esperar pra comprar e ler. E após não esperar o final deste queridíssimo plot twist que teve, né? Nossa, é o plot twist de milhões esse livro. Então, apesar do livro ter passado do hype, compensa muito você tá lendo, compensa muito você comprar pra ler. Porque é um thriller que realmente vai te fazer refletir, que realmente vai te fazer pensar, que realmente vai te trazer várias coisas à tona. São casos, assim, é uma leitura bem fluida mesmo. Você entende tintim por tintim, cena por cena, o que tá acontecendo ali, você consegue entender. Então, voltando aqui para o nosso contexto, para o nosso enredo, para nossa historinha, né? O queridíssimo Theo Faber, ele meio que vira um espião da vida da Alicia. Ele meio que vira um detetive da vida da Alicia. Ele começa a ligar pros parentes, começa a ligar pros amigos, conhece a família da Alicia por inteiro, descobre tudo sobre a infância da Alicia pra poder conversar com ela. E é onde ela realmente vai conseguir falar com ele. Porque ele vai pegando pistas, né? E vai conversando com ela na clínica sem forçar ela a falar nada. Ele chega e vai falando, sabe? É isso, isso, aquilo. Eu sei que você sofreu tal coisa. Conversei com tal pessoa. Me disseram isso, me disseram aquilo. Portanto, você começa a desconfiar de todo mundo que o cara tá entrevistando. Até o Papa você desconfia. Menos do próprio vilão. Ele vai fazendo isso até que ele consegue realmente arrancar as palavras da Alicia. E ela também entrega pra ele o seu diário. Conforme ele vai lendo o diário da Alicia e descobrindo, e nisso você vai lendo também o diário dela, tá? No que você vai lendo e no que o Theo vai lendo, você vai descobrindo o que aconteceu realmente naquela noite na cena do crime. E será que foi a Alicia que matou seu próprio marido? Eu não vou falar. Eu não vou falar porque, como eu sempre digo aqui pra vocês no canalzinho, gente, é importante ler pra tirar suas próprias conclusões, tá bom? Um beijo. Eu tô brincando. Eu vou contar, eu vou realmente dar spoiler desse livro, porque eu estou maravilhada, simplesmente maravilhada com ele. Eu vou dar o spoiler desse livro. Só que eu vou dar o spoiler dele faltando alguns minutinhos pro vídeo terminar.
Então só vai saber o final do livro quem ficar até o final. Êêê! Então tá, minha gente. Nosso queridíssimo Theo, então, investiga a vida da nossa queridíssima Alicia e consegue arrancar dela, além das palavras, pegar o seu diário com a própria. Ela dá de boa vontade. Com a própria. Ele vai lendo e vai descobrindo coisas terrivelmente cruéis do passado da Alicia. Você vai sabendo realmente a verdadeira história que aconteceu por trás de toda essa teoria. E lembra que eu tinha dito pra vocês que o livro ele conta a parte da vida da Alicia e a parte da vida do Theo. Ambos tiveram uma infância complicada, uma infância difícil, né? Na infância da Alicia, ela perdeu a mãe dela quando ela era só uma garotinha, uma criancinha, e ela perdeu a sua mãe em um acidente de carro, onde ela estava no banco do passageiro. E o pai da Alicia, né, depois que a mãe dela morreu, ela ficou com o pai. O pai da Alicia, gente, ele meio que não aceitou a morte da mãe dela. E teve uma terrível noite, então, que a Alicia escutou do próprio pai que ele preferiria que ela tivesse morrido no lugar da mãe. Pois é. E a partir daquele momento, ela cria dentro de si, né, um trauma muito profundo, em que ela mesma diz que naquela hora ela morreu naquela hora. Ela já estava morta a partir daquele momento, daquele ocorrido da vida dela. E que ela já se sentia uma pessoa morta, que ela não tinha nada a perder, até que ela conheceu o namorado dela, a pessoa por quem ela se apaixonou, por quem ela se casou, o cara perfeito. O livro descreve um relacionamento perfeito dos dois. Então, esse moço, ele começa meio que dar umas escapulidas, sabe? Uma distanciada da Alicia. Ela é uma artista de quadro, sabe? Aquelas artes. Vou deixar um exemplo aqui de arte que a Alicia fazia. Enquanto seu marido também era um artista, só que ele era fotógrafo. E aí ele começou a dar umas escapulidas assim, falando pra Alicia, eu vou ali hoje, tem um ensaio de foto e tudo mais. E teve uma noite que ele demorou mais do que o esperado. De tarde, era no horário da tarde pra noite. E nessa mesma fase que tava acontecendo isso, a Alicia via por trás da janela da casa deles que eles estavam sendo espionados. Um espião mesmo. Ela tava vendo da janela da casa dela que tinha outra pessoa do quintal, assim, olhando pra dentro da casa todos os santos dias ali, imóvel, parado, parecia que tava procurando alguma coisa dentro da casa. E ao conversar com o marido dela, contar sobre essa experiência, ele falou que ela tava ficando simplesmente maluca. E ainda falou que era por causa do trauma de infância dela. Porque ele sabe da experiência de vida dela, sabe que durante anos ela tomou remédio, que ela foi ao psicólogo. E aí ele só falou que ela tava ficando louca, que isso era coisa da cabeça dela. Sabe, deu a mínima atenção. Até que um dia, esse cara, ele realmente entra na casa da Alicia pra pegar a Alicia, minha gente. E ali ela estava pintando um quadro ela tava fazendo uma pintura do marido dela. E aí, de repente, ela escuta a pessoa atrás dela, né? Na hora que ela vira, essa pessoa tá mascarada, mas ela consegue visualizar os olhos, né? Porque a pessoa tá com aquela máscara de bandido, não sei como é que chama. Aí ela vira, dá pra ver só os olhos dele, e ela guarda aqueles olhos na mente dela. E aí ele começa a conversar com a Alicia. Chega uma parte que ele começa a torturar a Alicia, amarra ela na cadeira, amarra as mãos dela. E aí é quando o marido dela chega, entra dentro de casa, e essa pessoa amarra ele de costas pra Alicia. E começa a fazer um monte de pergunta. E aí ele fala a seguinte frase, minha gente. Hoje alguém aqui dentro vai morrer. E aí ele vira pro marido da Alicia e pergunta, né? Quem que você quer que morra? Você quer morrer no lugar dela?
ou eu posso matar a Alicia? Aí o marido da Alicia responde o quê, gente? Ele responde a seguinte frase: eu quero viver. Ele não fala diretamente, mata ela. Mas pra Alicia, aquilo foi a mesma coisa de ter escutado o pai dela aquela noite. E naquele momento, ela pensa, eu morri novamente, eu já estou morta. Foi a mesma sensação que ela teve ao ouvir o pai dela falando da mãe dela aquela noite. Acontece que ali, naquele momento, a Alicia, ela desmaia, ela tem um apagão. Tem um apagão porque ela simplesmente não aguenta aquela pressão, aquilo tudo que tá acontecendo no momento. E bom, na hora que ela acorda, ela ainda tá naquela mesma posição. E o marido dela ainda tá ali. E é onde ela pega a arma e realmente mata o próprio marido. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que aconteceu foi que a pessoa que entrou na casa aquele dia contou pra Alicia o que o marido dela estava fazendo. O marido dela estava traindo ela com a esposa do Theo, o seu psicoterapeuta. Pois é, gente. Que reviravolta! E aí, o livro também conta a história do relacionamento do Theo com a esposa dele, que era um relacionamento bonito e tal. E a esposa dele também era uma artista. Ela fazia teatro e parece que era ali na mesma escola de arte em que o marido da Alicia fazia as fotografias, as aulas de fotografias e tudo mais. É onde ela começou a se encontrar com o cara. E o Theo resolve seguir ela. Em uma bela noite, o Theo resolve seguir ela depois de ter flagrado conversas dela no e-mail com um personagem fictício que ela tinha inventado para estar conseguindo falar com a pessoa e trair o Theo. Agora eu vou ler para vocês a última página do livro, que um spoiler glamouroso para vocês, tá? Gente, final da história. Quem matou o marido mesmo foi a própria esposa. Tanto quem causou o furdúncio foi o psicoterapeuta. Porque ele ficou vigiando a Alice, ele entrou dentro da casa, ele simplesmente poderia ter terminado a relação, né, com a esposa dele, mas não. Ele resolveu entrar dentro da casa da artista, fazer a cabeça dela, do marido dela, mexer com os traumas de infância dela, torturar os dois e contar pra Alicia sobre a traição. Foi onde a Alicia resolveu matar o próprio marido. E o final da história do Theo aqui, gente, descobrimos que, né, a Alicia foi descoberta e tudo mais. Não vou contar se ela vai presa, se ela continua no internato, porque eu vou deixar isso realmente a ver pra vocês estarem lendo o livro, porque o livro é simplesmente maravilhoso e eu quero que vocês leiam, apesar de todo o spoiler que eu dei nesse vídeo. Ok? Esse daqui é o finalzinho do Theo, que eu vou ler pra vocês rapidinho. Ele simplesmente está na casa dele, né, depois de um dia de trabalho. O hospital psiquiátrico passa a ser dele, porque ele descobre meio que o caso da Alicia, consegue fazer ela falar realmente. E aí o patrão dele passa o hospital psiquiátrico pra ele. Só que o hospital ainda tá pra falir, ele ainda não conseguiu dar o jeitinho dele lá, né, que ele realmente prometeu, que ele imaginou que ia ser, que o hospital ia ganhar ibope por conta da mídia, porque a Alice ia começar a falar e tudo mais. Não. Então esse é o final do Theo. Ele tá na casa dele, né, depois de um dia de trabalho. E aí chega na casa dele. Eu esqueci quem que é esse personagem, mas parece que é o próprio patrão que vai na casa dele,
porque ele consegue o diário da Alicia. Acho que a Alicia consegue entregar o diário pra essa pessoa. E aí ele chega, né, começa a conversar com o Theo e fala que quer ler uma parte do diário da Alicia pro Theo. Aí agora é o Theo falando aqui, tá? Eu estava estranhamente calma ao me sentar na cadeira perto da janela. Esse foi o Theo. Ele pigarreou e começou. Aí entra o cara falando com ele. Theo acabou de sair. Eu estou sozinha. Estou escrevendo o mais rápido possível. Essa é uma parte em que a Alicia escreveu no diário dela. Enquanto ouvia, eu contemplava as nuvens brancas que passavam. Finalmente tinha começado a nevar. Flocos de neve caíam lá fora. Abri a janela e estendi a mão. Peguei um floco de neve e o vi desaparecer na ponta do dedo. Sorri. E estendi de novo a mão para pegar outro. Muita gente não entendeu esse final. E bom, gente, lembra que eu falei que a infância dos dois foi conturbada? Pois bem, o Theo, ele teve uma infância conturbada com o pai dele. O pai dele batia muito na mãe dele. E aí o pai dele simplesmente desapareceu do mapa. Ele passou a vida com a mãe dele, né? E onde eles moravam, ele tinha neve. Foi uma época da vida dele em que ele se livrou do pai dele, em que ele foi feliz. Então, naquela hora, naquele momento em que esse personagem, que eu não lembro quem que é, mas eu acho que é o patrão dele mesmo lá do hospital, ele começa a ler o diário da Alicia pro Theo, né? E no final do diário da Alice conta que o Theo é o culpado, ele simplesmente não sabe o que fazer. Ele perde as estribeiras, senta ali na janela, porque ele sabe que ele vai ler a parte que diz que ele é o culpado, que ele vai descobrir, né, toda a trama. E aí ele começa a olhar as nuvens e a neve caindo, que é onde ele começa a lembrar da infância dele, em que ele teve a melhor fase da vida dele, que foi onde ele conseguiu, onde ele estava livre do pai dele, que o pai dele batia muito nele, discutia e batia muito na mãe dele. E é esse o final do Theo. Agora a gente não sabe se ele foi preso, se ele foi interrogado e tudo mais, mas esse é o finalzinho dele. E pra quem não tinha entendido a parte psicológica do livro, é essa. É a infância do Theo ali, ele olhando pela janela e vendo as nevezinhas caírem. Então, esse é o livro A Paciente Silenciosa. Opinião pessoal, gente. Eu simplesmente amei. Vale a pena estar lendo, mesmo que o livro já tenha saído do hype. É um livro voltado para um suspense psiquiátrico. Vocês vão simplesmente amar, adorar, indico muito. Então, para quem gostou do vídeo, já curte, deixe nos comentários abaixo se você leria Paciente Silenciosa, se você vai ler, se é a sua próxima leitura, se é a sua leitura de 2025, o que você espera, ok? Espero muito, muito mesmo no fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo videozinho. Um beijo e um grande abraço no coração, bem apertadinho pra vocês. Tchau, tchau!